Na escola, no trabalho, na política, comunicação que educa, democratiza. Tá tudo no coração, melodia e percussão. A música afasta o medo e faz a mobilização. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Lembro dos nomes que inspiram, na nossa voz são eternos. Sempre de cabeça erguida, a nossa luta revive. Lembro do som da quebrada, do brilho dos nossos sonhos. O som derruba muralhas e o nosso grito não para. I have the extreme pleasure of introducing our moderator, Savannah Sean Gay. Savannah is a Black queer feminist scholar and community worker who works at the intersections of race, place, sexuality, and the state. She is assistant professor of anthropology at UC Santa Cruz, and her research interests include gentrification, multiracial coalition, ethnographic ethics, Black femme gender, and abolition. Her first book is due out this fall, and it's called Progressive Dystopia: Abolition, Anti-Blackness, and Schooling in San Francisco. Yeah, that's right, that first book. It's an ethnography of the afterlife of slavery as lived in the Bay Area. She's an alumni member of BYP 100 and is proud to serve on the advisory committee of the Black Brilliance Network, a new learning community for Black educators and scholars invested in transformative justice. Welcome, Savannah Sean Gay. Woo! Thank you so much to everyone here. And I can't even say how blessed I feel to be on a stage with all of these different shades and textures and dialects of Black brilliance. But to first introduce our panelists, and then I'll say just a couple things to get us in the same space, and then really just follow you all where you want to take us. Starting from the right, Andresa de Silveira Jorge is a Black activist, artist, mother, and favela resident from Maré in the city of Rio de Janeiro. Beginning as a youth leader in her late teens, Andresa's advocacy blurs lines among academia, grassroots struggles, and the arts, all which form part of the future of Black youth and feminist activism. As she completes her master's degree, yes, our diasporas are loud and celebratory. Her work has focused on culture, memory, and ethno-racial dynamics. Andresa is the founder and coordinator of Mulheres ao Vento, Women in the Wind, a dance initiative for women in Maré that draws inspiration from Afro-Brazilian religions. She is the educational coordinator of the Casa de Mulheres, or the Women's House, in Maré. Andresa has participated in debates in Casa de Pretas, the House of Black Women, and Women of the World, WOW, and was a poet featured in the Rio de Janeiro Peripheries Literary Festival, or FLUP, in 2017. Yeah. Yes. It's not working? The time of the translation. Okay, we're gonna take some time in between. Jamila Ribeiro is a political philosopher, Black feminist, Brazilian intellectual, and one of the most popular writers and public figures in today's Afro-Brazilian Black feminist movement. Yes. She received her bachelor's and master's degrees in political philosophy at the Federal University of Sao Paulo and has published 2 books. What is the Place of Speech? And Who is Afraid of Black Feminism? She also wrote the preface to the Portuguese translation of Angela Davis's Women, Race, and Class. Her political work emphasizes the importance of a Black feminist militancy committed to a strong presence in the digital arena, or cyberfeminism, to appropriate the internet as an instrument of militancy for Black women, given the tendency of hegemonic media to make them, or us, invisible. She's an online columnist for Carta Capital,
Rolleras Negras, and Revista Ajmina. And in 2016, she was nominated as Assistant Secretary of Human Rights and Citizenship for the city of Sao Paulo. Asha Ransby-Sporn is a Black queer organizer currently serving as the National Organizing Co-Chair for BYP 100, where she co-leads the organization's base building, direct action, and grassroots campaign work. In 2014, Asha traveled with the We Charge Genocide Youth Delegation to the United Nations in Geneva, Switzerland, where she testified on police violence in Chicago. As one of the organizers of Columbia Prison Divest, Asha helped launch and lead the first successful campaign to get a U.S. university to financially divest from the private prison industry. Yes. She is deeply committed to radical imagination, the power of community organizing, and building a world without prisons and police. And I just have to say, as someone who has been organized by Asha, she's not gonna put this in her bio, but you are looking at one of the most cogent, humble, and powerful political minds that I've ever met. And really just your capacity to transform without having your fingerprint, but having your actual motion behind things is unparalleled. And so I just gotta big you up in this space. Giving thanks again to all the folks who helped pull this space together, Fathina, Jessica, the whole site, Black Women Collective, and all the folks who dedicated this time to dream Blackness across settler colonial borders and colonial tongues. This session is dedicated to thinking about Black futures and how the younger generation of Black radicals are organizing to build a Black future in the face of far-right national leaders like Bolsonaro and Trump. Usually when we think about diaspora and what connects us, we talk about our shared oppression, right? The experience of chattel slavery, particularly in Brazil, where y'all have the most recent embodied memory of legal slavery, right? All the way till 1888. Like, people in this room know people who were bought and sold, right? That's not something that happens everywhere. And even though we know that logic of slavery, that base level relationship between who owns and who gets owned has yet to change in either of our countries. Brazilian feminist activist and anthropologist Lelia Gonzalez called this shared experience Americanidade, or Americanity, a way of thinking our Black beings across time and space, right? Linking the diaspora not just east to west to trace the slave ships that stole our ancestors from Africa, but south to north, right? Connecting our experiences of both dispossession and resistance in the Americas. Americanidade stitches us to the land that we stand on. It's soaked with Black blood and indigenous blood. And it also demands that we, too fast? Oh, it also demands that we stitch together some collective freedom practices to develop a shared set of political values, right? Whether that includes abolition, feminism, self-determination. By spending this time together, we can also contribute to a set of concrete tools for manifesting those political values right now in the day-to-day. Right? By sharing those tools, those ways of organizing, those strategies, we can sharpen those tools for one another and use our cross-cultural synergies to elevate the work we do across the diaspora. As we think across regions and organizing contexts from Brazil to the US, the current moment, and that's, yes, the political moment at the national level, but also where we're at with like the digitizing of social life, the destruction of the planet, the erosion of Black physical spaces in cities across the Americas, the current context shapes the strategies that we need for radical transformation. And each of you have been involved in multiple struggles and multiple fronts, including this huge range of tactics from base building, institutional divestment, guerrilla technology, arts and expressive culture. There's so many powerful wins between the three of you. I'm wondering if a starting point for this panel, if you could each help us connect the past to the present, right? Kind of like a Sankofa moment. As we open the space and each of you have a chance to share about your work, I would also love to know if there's any past struggle or campaign or maybe a movement ancestor that has shaped your approach to organizing in this contemporary moment. Somebody or either some place or something that you keep going back to as a resource. And we'll start with Asha. Yeah, thank you, Savannah, for a great and grounding introduction. Yeah, so the campaign that has been on my mind recently, at least, is actually from some of the lesser known work of Rosa Parks.
and her role in the formation of the Committee for Equal Justice for Mrs. Reese Taylor, who was a Black woman sharecropper who, when she was walking home from work one day, was kidnapped and raped by a group of, I think, 6 or 7 white men. And anyway, so Rosa Parks' role in organizing around that, and in galvanizing very prominent civil rights leaders who were, you know, maybe better known and are better known for, organizing around struggles that where we're not talking about Black women getting gang raped on their way home from work. And how that struggle foregrounded some of the organizing relationships that even made possible the Montgomery bus boycott that, you know, many more people know about today in the first place. So that's something that's been on my mind in how we're understanding what racial violence and racial terror looks like today. And there are always these very gendered, very classed ways that is happening that are often less visible than some of the forms that get centered in our narratives, both past and present. So that's something that I'm thinking about, both as from just like an organizing strategy perspective, and what does it mean to uncover those stories, to keep those stories uncovered, and understanding that some of the most kind of egregious forms of state and state-sanctioned violence are often those that are that are not visible and that are made invisible on purpose. Boa tarde. Antes de tudo, eu queria também, mais uma vez, agradecer a todo mundo que contribuiu com a oportunidade de poder estar aqui em outro país, falando sobre um tema que, embora seja o que a gente faz como profissão, é um tema que é muito caro, porque é sobre a nossa vida que a gente está falando, né? Então, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui diante de mim, por quem veio assistir também, né? Queria agradecer. Então, eu sou Andresa Jorge, eu sou do Complexo da Maré, como foi falado na apresentação, e eu acho importante contextualizar de onde a gente vem e um pouco da nossa história, porque é muito importante entender que a gente parte de lugares muito diferentes. E indo muito de mão dada, né, com o que eu aprendi com as minhas mais velhas, tem uma autora brasileira que chama Conceição Evaristo, que ela tem um termo que se chama escrevivência, que ela escreve para falar da sua própria vivência, da sua própria história. E eu acho que, assim como muitas outras intelectuais negras, norte-americanas, como a Bell Hooks, sempre defende de trazer esse ponto de vista de que, para uma mulher negra, falar, tanto academicamente ou dentro do ativismo, precisa partir da sua própria história de vida. Então, antes de começar a fazer a minha fala, enfim, que eu elaborei, que eu fiquei pensando, eu acho importante trazer esse contexto de quem eu sou e de como eu vim parar aqui, né? Mesmo que num tempo curto. Então, quando a gente fala de ser de uma favela do Rio de Janeiro, a gente está falando de nascer num espaço que foi feito desde o começo por conta de uma negligência de um grupo, para um grupo específico. E aí a gente está falando de pessoas negras, de pessoas pobres, né, que já nascem dentro desse lugar a partir dessa condição que é dada. Então, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a gente tem ouvido falar muito sobre gentrificação, né, e é ruim, é difícil ter que falar, que a gente admitir e contar aqui também que eu sou fruto, por exemplo, de um processo muito duro de gentrificação que aconteceu desde sempre no Brasil e que é muito responsável pela origem de várias favelas. A minha família, lá a gente chama de remoção, né, um nome mais conhecido, remoção. A minha família, dentro do Complexo da Maré, ela passa a existir a partir de um processo de remoção.
A minha avó, uma mulher negra, que veio do interior do Rio de Janeiro, foi para a capital para trabalhar como empregada doméstica. Ela consegue ter uma casa em uma favela na Zona Sul, que Zona Sul, no Rio de Janeiro, é um bairro de gente que tem dinheiro, de gente rica. E, com o passar do tempo, com a especulação imobiliária daquele lugar e a ideia de higienização daqueles espaços, essas favelas da Zona Sul começam a ser removidas. E, independente da minha avó ser viúva, com 6 filhos, por ter perdido o marido numa fatalidade, num acidente, ela foi removida da sua casa, que era feita de tijolo, de alvenaria, era uma casa minimamente digna para aquela família. Era uma casa que tinha um comércio onde ela podia trabalhar e cuidar dos filhos. E, por ser na Zona Sul, ela podia continuar trabalhando nas casas, né, limpando as casas de famílias que tinham dinheiro. E essa favela foi removida com incêndios, incêndios forçados, né, para expulsar essas pessoas. E a história da minha avó, na Maré, começa ela sendo jogada, né, dentro de um barraco de madeira com quase nenhuma estrutura e com 6 filhos, sendo o mais novo com 6 meses. Então, é a partir dessa história que a gente começa. Então, eu acho sempre importante trazer esse lugar de história, de onde a gente está falando, de onde a gente parte, porque isso faz todo sentido para eu estar aqui. Eu sou uma mulher de 30 anos, eu vou terminar meu mestrado agora, em maio. Eu sou da primeira geração da minha família que teve acesso à universidade. E de toda a minha família, tanto de parte de pai ou de parte de mãe, ninguém viajou para fora do país. Nunca. Só eu. Nem os meus primos da minha idade, nem meus tios, ninguém saiu do país. Eu sou a única pessoa da minha família que já viajou para fora do país. Então, acho importante a gente falar. E essa é a 4ª vez que eu estou viajando, que eu estou fora do país, é a 4ª vez. E tudo pelo meu trabalho, né? Tudo por esse trabalho, pelo ativismo, pela militância, que foi o que contribuiu para a minha estada e me localizar também nesse mundo, né? Então, eu acho importante dizer isso. A gente não parte do mesmo lugar, os caminhos não são, as trajetórias não são iguais para quem é preto, para quem é favelado. Então, a gente precisa falar disso, que eu acho que a gente pode ter uma comunidade, muitas das vezes, brasileira grande nesses países, mas é muito difícil encontrar gente de onde eu venho, por exemplo, aqui nesses espaços. Então, só por isso, eu já acho muito importante de estar falando aqui. E acho que as companheiras brasileiras que a gente teve a oportunidade de conversar sabem bem do que eu estou falando. Então, partindo disso, eu tenho uma trajetória que, de fato, começou desde que eu tinha 15 anos dentro de organizações não governamentais, né, as ONGs, que dentro da favela acaba sendo um território, pela negligência do Estado, de atuação muito forte, né, de projetos sociais. Então, desde 15 anos de idade, eu fui uma menina que participava de projetos sociais lá dentro da favela. Então, a partir disso, eu fui criando essa trajetória e aqui, desde 15 anos, eu só trabalho com isso, né? Foi sempre o meu fazer, né, profissional foi caminhando e foi crescendo a partir dessa minha vivência, dessa minha existência. E de estudar também, né? Tudo acabou girando em torno disso. E aí, nos últimos momentos, em tempos mais recentes, eu tenho pensado muito sobre esse trabalho, sobre essa liderança de juventude, sobre o que é pensar em novas tecnologias, novas ferramentas, em maneiras de poder lutar por uma causa a partir desse lugar, né? Porque, ainda assim, vindo de onde eu venho, dentro do espaço em que eu estou, eu acabo tendo uma relação de vantagem social, que é o que a gente conversa, que não é de privilégio, não é privilégio, mas eu acabo tendo algumas vantagens sociais, inclusive enquanto as pessoas que são as minhas vizinhas, né? Enquanto as minhas primas da minha própria família, por ter tido um caminho que foi feito dentro dessas organizações, dentro desses espaços. Então, com todo esses anos de ativismo, de militância dentro da luta feminista e negra, eu gostaria de trazer para vocês, pensando a partir do que seria esses novos movimentos, de pensar esse feminismo, essa luta reinventada, né, que o movimento ele existe, mas a gente vai reinventando, vai ressignificando ele. Ontem a Djamila falou uma coisa que é muito importante, que o feminismo negro não é um apêndice do feminismo branco, mas é uma luta instituída e que já existe há muito tempo, e ela é criada, e que por ela existia há muito tempo. A gente está aqui hoje podendo falar disso, por sempre ter tido mulheres negras à
frente falando e defendendo e pautando esse lugar. A gente hoje pode estar aqui falando disso. Então, eu queria pensar junto que, mesmo com todo esse histórico de construção de luta, de raça, né, e o feminismo negro, como tem crescido esses movimentos, esses espaços, tanto virtual quanto, né, não virtual, a gente ainda precisa voltar, para avançar, a gente precisa voltar nos aprendizados que a gente negligencia por não estar em determinados espaços. O que eu quero dizer com isso? Fiquei muito feliz de você ter trazido Lélia Gonzalez, fiquei emocionada, na verdade. A Lélia Gonzalez, ela já desde a década de 80, ela atenta para o fato de, além da gente interseccionar gênero e raça, a importância de a gente trazer essa questão de classe com essa força, principalmente no contexto Rio de Janeiro e no contexto de ser mulher de favela, de ser uma mulher que está dentro de um espaço, né, denominado, conhecido como favela. Então, e a Angela Davis também fala que classe informa raça, assim como raça informa classe. Então, não é por acaso que nessas favelas, nesses espaços, a maioria das mulheres são negras. E são a maioria das mulheres trabalhadoras que sustentam a base dos serviços mais precarizados da nossa sociedade. Então, são essas mulheres que, durante todo esse tempo, tiveram a vida e o seu fazer produtivo invisibilizado. E, para além de invisibilizado, tratado sempre de forma muito pejorativa, agressivamente de forma pejorativa. Então, todos os mecanismos, que eu ouso dizer, tecnológicos, de sobrevivência e de criação dessas mulheres, nunca tiveram o reconhecimento de força, de aprendizado e de epistemologia digno dessas mulheres e de tudo que elas criaram e criam até hoje. E quando eu falo isso, eu acho que não deve ser só a minha, eu não sei aqui, mas não é nem um pouco só a minha realidade, mas é a realidade de muitas mulheres, que se hoje eu estou aqui falando para vocês, foi porque foi preciso uma organização de uma linhagem feminina familiar muito forte, para que hoje eu possa estar aqui falando com vocês. Foi preciso que a minha avó, que não pôde estudar, tivesse que trabalhar para poder criar, minha mãe que não pôde estudar, mas sempre tentou dar um jeito para que eu não precisasse trabalhar e conseguisse só estudar. Então, para hoje eu estar aqui, vem de uma linhagem feminina que a gente, na maioria das vezes, invisibiliza. Eu gosto muito de usar a palavra visibilidade e invisibilidade no lugar de valorização e desvalorização. Porque, já falei isso em outros espaços, eu não vou valorizar o trabalho dessas mulheres, porque eu não posso dar valor a uma coisa que tem valor. Quem sou eu para valorizar ou não esse tipo de trabalho? Mas eu acho que é preciso, sim, visibilizar esse tipo de trabalho e reconhecer como tecnologia de sobrevivência, de reinvenção de vida. E aí, quando eu falo dessa forma de pensar, inclusive dentro da academia, ao qual eu tive e tenho a oportunidade de estar, é lá que a gente precisa estar virando essa chave epistemológica, de que o conceito de feminismo, o feminismo negro, inclusive, que está lá, né, que está dado, está construído, como a gente pega esse conceito que está dentro da academia, e que quando ele sai da academia, ele agrega esses saberes que a gente negligencia enquanto saber, e é saber de mulher preta, pobre e favelada. É esse saber que a gente negligencia. Então, falando sobre esse lugar, assim, essa organização tecnológica, que eu ouso dizer que é uma organização tecnológica de sobrevivência, a gente vai criando ferramentas para dar continuidade. Então, além de avançar, pensar no futuro, é preciso a gente olhar para o passado, reconhecendo quem inspirou, quem fez de tudo para que hoje a gente possa estar aqui, e como trazer, visibilizar esses processos. E aí, inspirada nisso, a minha graduação ela é em dança. Eu, na verdade, fiz uma graduação em dança. E por quê? Porque a arte, principalmente a arte que trabalha com corpo,
ela me trouxe respostas, né? Que só aqui não estava dando, que só pensando, só na mente, ou só lendo, não estava dando conta. Então, a dança, ela trouxe para mim respostas corporais que eu sempre gosto de dizer que aguçam e despertam, ou melhor, que despertaram memórias que estão no meu corpo e que vieram desde sempre. Essas memórias, elas vêm ancestrais, das mulheres que vieram antes de mim. Essa memória fica no corpo. Essa memória fica no corpo. Então, é a partir dessa memória e de observar essa organização, de como essas mulheres sempre se ajudam e se organizam em comunidade para poder sobreviver nas ausências, né? Nas ausências de quem? Do Estado, enfim, do que deveria ter. Como essas mulheres vão se organizando, isso traz muito para essas marcas corporais, né, dessas mulheres. Desde como cuidam uma do filho da outra. Lá no Brasil, a gente tem uma cultura de que, por exemplo, quando uma mulher precisava trabalhar e não tinha com quem deixar o filho, às vezes neném, bebê que mamava, aí fica com a vizinha dá de mamar, aí vira o irmão de leite. Então, são muitas estruturas que são criadas para possibilitar com que essas mulheres criem redes e cresçam. E isso tudo está no corpo. Viver em comunidade, parece que a gente está fazendo algo novo. Eu fico muito, muito doida quando eu vejo... O tempo, né? O tempo. Quando eu vejo o que tem chamado de novas tecnologias, por exemplo, se alimentar mais natural, ou, não, a gente tem que cuidar do nosso filho, dar mais leite de peito, como se fosse uma coisa nova. Gente, isso não é novo. Vocês tiraram da gente, mas não é novo. Isso é o viver em comunidade, é a prática que a gente sempre fez. Né? Só que está ficando até caro. Está ficando caro viver o que... Né? É muito doido. Então, assim, mas, só para fechar, para falar do projeto, e aí a gente fez um projeto, eu e mais uma amiga, que fez dança comigo, a gente criou um projeto de dança com Mulheres da Maré, para Mulheres da Maré, que trabalha com arquétipo de uma orixá específica, falou de uma maneira mais geral, mas a gente trabalha com o arquétipo de uma orixá em específico, que é Yansan, que, de acordo com a mitologia urubá, é a deidade que comanda os raios, os ventos. Né? E, a partir dos arquétipos de Yansan, a gente trabalha com ritmos de dança afro-brasileira e discute, teoricamente, alguns temas sociais a partir desses ritmos de dança. Essa é a metodologia do projeto. E a gente tem mulheres de diversas idades, mais ou menos de 16 a 72 anos, tem a nossa bailarina mais velha. E a gente criou alguns espetáculos, eu vou mostrar umas fotinhos de como ficou o espetáculo. A gente criou o espetáculo com mulheres, e foi muito interessante porque a gente cria um espetáculo junto com elas e apresenta na própria Maré. E aí os seus familiares vão ver, têm a chance de ver essas mulheres em cena, no palco, esses corpos ocupando outros lugares de produção, de vivência, de potência, para a gente entender que mesmo com toda essa cultura de pensar a favela como um lugar de ausências, que de fato tem, muita ausência do Estado, eu me dou o direito de tratar a favela como um lugar de potência e de tudo que ela produz para se reinventar em detrimento de todo esse caos que é imposto para a gente desde os processos de escravidão, de tudo que aconteceu com o nosso povo. Então, a favela é potência. Eu estou aqui falando isso, eu falo com muito orgulho. E aí só tem 3 fotinhos para mostrar. Está um pouco claro, não dá para ver, mas elas estão... Isso é no palco, é o espetáculo. Pode passar. Pode. Então é isso, gente. Obrigada. Já foi, estourei o tempo, desculpa. Mas é isso. Sigo também disposta para conversar. Quem quiser saber mais depois, enfim, me ponho aberta. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Agradeço novamente por poder estar falando em mais um painel. De novo, tanto a Jéssica como a Maria de Fátima, a Milena, Savana, obrigada. As minhas companheiras aqui de mesa, a Andresa, que é uma companheira lá do Brasil, mulher potente. Bom, para falar, né, de novas tecnologias, eu não sou tão jovem quanto elas.
já estou já numa outra geração, sou da década de 80, mas eu sempre... no Brasil, né, quando a gente fala de futuro, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que conhecer o nosso passado, né? E sem conhecer esse nosso passado, não tem nem como a gente vislumbrar um futuro num país que apaga sistematicamente, né, como que a população negra funda a cultura brasileira, né? Não são meras contribuições, como querem dizer, né, mas que funda a cultura brasileira. Então, a gente vive num país em que a gente não conhece quem foram as grandes figuras negras da história. Então, a gente cresce num país em que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores, como diria Walter Benjamin. E o quanto que isso influencia o nosso olhar sobre nós mesmos, e que esse país é um país que, enquanto não reconhecer esse passado, não tem como se pensar, inclusive, como nação, né? Então, é um país que a gente não sabe de onde a gente vem enquanto população negra, né? Foi o último país das Américas a abolir a escravidão, e o Rui Barbosa, que é um grande jurista, que tem grandes estátuas que ergueram para ele no Brasil, ele queimou todos os documentos referentes à escravidão. Então, eu não sei se os meus ancestrais vieram de Guiné-Bissau ou se eles vieram de Angola, não tem como a gente saber. Um descendente de europeu no Brasil, ele vai lá na cidadezinha da Itália, ele descobre de onde o tria-avô dele veio. Eu não sei de onde meu tria-avô veio, né? Então, se a gente não sabe de onde a gente veio, é mais fácil a gente ir para o lugar que dizem que é o nosso lugar. Então, isso contribui muito pelo fato da população brasileira, com toda essa política de branqueamento que existiu, de romantização da miscigenação. É bom dizer que, no pós-abolição, né, no processo de industrialização do Brasil, o incentivo da ida dos imigrantes europeus para o Brasil cumpria essa política do branqueamento, porque acreditava-se que a população negra representava atraso. Então, eles pensavam que em 200 anos eles iam acabar com os negros no Brasil. Então, para cumprir uma política de branquear a população. Claro, né, no Brasil você escuta muito os descendentes desses europeus falando: mas eles tiveram que trabalhar também. Tá, tiveram. Muitos vieram em condições muito difíceis, mas já não vieram nas condições de escravizados, né, que é uma condição radicalmente diferente. E é muito interessante que, quando a gente olha para a história do Brasil, né, quando a gente vai reivindicar, por exemplo, cotas nas universidades, e começa um chororô absurdo, né, das pessoas brancas no Brasil, elas se esquecem, por exemplo, de uma lei muito importante no Brasil, que foi a Lei de Terras, a Lei de Terras de 1850, que criou uma elite fundiária no Brasil, que impedia as pessoas pobres e negras de terem direito à terra. E muito dos problemas que a gente tem hoje, até hoje, referente a desigualdades no sentido de habitação e moradia, vem desde essa lei. Só que eles também esquecem que essa lei, muitos imigrantes europeus receberam terras do Estado brasileiro para começarem as suas vidas lá. Não seria isso uma ação afirmativa? Né? E depois, quando a gente vai reivindicar ações afirmativas décadas depois, as pessoas não entendem isso. Então, o Brasil é esse país em que as pessoas têm dificuldade de entender qual é o contexto histórico que a gente vive. É um país em que muitas, inclusive pessoas negras, muitas vezes não vão saber que são negras por conta de todo esse processo que a gente teve. Não é como aqui nos Estados Unidos. Então, às vezes, as pessoas falam: mas no Brasil as pessoas são passivas, gostam de colocar essa ideia. Primeiro que não é verdade, né? Existiram levantes e revoltas desde o período da escravidão, tanto das populações negras como das populações indígenas. Só que a gente vive num país gigante em que muitas pessoas sequer têm consciência de quem elas são. Então, se elas não têm consciência do que elas são, é muito mais fácil delas serem manipuladas. Então, tem aumentado no Brasil nos últimos anos, isso é o trabalho dos movimentos negros, as pessoas se identificarem como negras. Isso é um ganho muito importante. As pessoas começarem a ter essa consciência de que elas são negras no Brasil.
Então, sem pensar esse passado, discutir esse passado, não tem como a gente discutir um futuro, sobretudo num país que é a maior nação negra fora da África, que é o Brasil. A gente é a segunda maior população negra do mundo, a gente só fica atrás da Nigéria. Esse é o Brasil. Né? O Kabengele Munanga, que é um intelectual africano, mas que fez a carreira no Brasil, ele diz que o racismo no Brasil é um crime perfeito. Eu acho que essa denominação explica muito qual é a realidade que a gente tem no país hoje. Então, muito movida por isso, de entender esse passado e de visibilizar, como a Andresa disse muito bem, essas histórias desse passado, é o que me faz pensar o meu ativismo e que me faz pensar essas novas tecnologias. Quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa, né, agora, aplicativos, internet. Eu sou uma mulher do candomblé, por isso que eu estou usando branco hoje, por exemplo. Toda sexta-feira a gente tem que usar branco. Fui iniciada com 8 anos de idade, eu era criança. Cresci dentro dessa religião. Se a gente for pegar, por exemplo, o orixá, que era o orixá da minha mãe, que foi quem me iniciou no candomblé, que é Ogum. Ogum é o orixá que domina a metalurgia. Ele dominava a tecnologia da metalurgia, das armas. Ele vem sempre, né, o que representa a arma dele é uma grande espada. Isso é uma tecnologia. Né? Então, quando eu penso nessas tecnologias, eu também remonto à minha ancestralidade, no sentido da minha religião, e aos deuses e deusas dessa religião. Então, quando eu penso em tecnologia, eu penso no meu orixá, que é Oxóssi, que eu sou filha de Oxóssi, que é o rei de Queto, que é o responsável por trazer a caça para o seu povo. E ele é o caçador de uma flecha só, ele não pode errar. Então, como ele não pode errar, ele teve que desenvolver várias técnicas, porque ele sabe que ele só tem uma flecha. Né? Então, remontar isso também é pensar essas tecnologias que me faz, por exemplo, hoje coordenar uma coleção de livros, onde eu poderia ter escrito um livro só e tudo bem, mas eu senti a importância de trazer outros autores comigo para, enfim, também visibilizar os seus saberes. Né? Então, eu trago muito, por exemplo, dessas minhas influências da minha própria religião. Né? E eu sou de Oxóssi Cunhansã. Então, quer dizer que parece que eu sou calma, mas nem tanto. E ela é a dona do meu Odu, ela rege o meu caminho. Então, eu sou de Ossaia, está explicado. Então, isso quer dizer também que tem momentos que a gente tem que fazer tempestade, tem que fazer chover. A gente teve que aprender a fazer chover, como mulheres negras, numa sociedade extremamente racista. Então, isso também traz para a gente essas tecnologias naquilo que a gente faz. Só que eu também não posso ser ferro e fogo o tempo todo. Então, quando eu olho no próprio arquétipo das orixás femininas, eu penso em Oxum, que é diplomática. Tem momentos que eu tenho que ser diplomática. Tem momentos que eu estou fingindo que eu acredito que a pessoa... Eu deixo ela fingir que está me enganando e eu fico fingindo ali. Então... Então, quando as pessoas falam muito, mas as pessoas falam que eu sou muito calma, moderada, muito pelo contrário, eu sou estratégica. Porque eu sei que eu tenho que me manter viva. Porque eu sei que se eu for tudo a ferro e fogo o tempo inteiro, eu sei o que acontece com uma mulher como eu. Então, eu me faço de boba muitas vezes, mas, na verdade, eu estou utilizando estratégias ancestrais. Então, nos nossos próprios deuses e deusas, eles são diferentes entre si. Então, isso significa que nós, enquanto povo negro, precisamos aprender a respeitar as nossas diferenças. Cada um luta de um jeito. Um tem uma espada, um tem uma flecha. Exu anda com o seu porrete, né, porque Exu é o senhor da comunicação, que abre nossos caminhos sempre. Em qualquer casa de candomblé, antes de dar para comer para qualquer orixá, a gente tem que dar para comer para Exu. Então, isso significa que a gente precisa aprender essas tecnologias, recuperar essas tecnologias e entender que toda essa diversidade, essa multiplicidade faz parte da gente. Porque, muitas vezes, o que acontece no Brasil, tem muito o que eu chamo de militante ISO 9001, eu não sei como se explica isso em inglês, ISO 9001. Que tem os militantes, por exemplo, não, só eu que luto, porque eu vou para a porrada. Inclusive, ele está negando a sua própria ancestralidade, porque dentro do nosso panteão são vários orixás com várias características diferentes e todos lutam de maneiras diferentes. E isso é importante da gente reconhecer, senão a gente cai naquela síndrome do negro único, que é o único jeito de fazer,
o meu é o único jeito de fazer, e isso faz parte muito de mim. Eu respeito todas as formas de militância, eu não acho que as pessoas têm que concordar o tempo inteiro comigo, e isso também faz parte da gente cultuar a nossa ancestralidade, a gente entender essas nossas diferenças como potência e não como imposição, senão a gente cai num outro tipo de colonização. Eu tenho que ser do meu jeito. E tudo isso é importante para quê? Para manter também a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, porque se a gente não está bem, né, porque a gente, como mulher negra no Brasil, foi esse feminino construído que a gente tem que ser sempre a guerreira, que a gente sempre tem que ser a forte, romantiza o tempo todo essa força nossa, sem entender que a gente teve que ser forte porque o Estado é omisso, porque o Estado é violento. Então, também reconhecer as minhas fragilidades é me restituir de humanidade, é eu poder ser fraca, é eu poder chorar, é eu poder dizer que eu não estou bem. Então, eu aprendo tudo isso quando eu vou no espaço sagrado que é o terreiro e deito na esteira de palha e fico ali dias em silêncio, porque eu também, para aprender a lidar com a minha fragilidade, tudo bem de eu estar frágil aquele dia. Né? E o quanto que essa construção da mulher negra forte, inerentemente, ela vem matando a gente, adoecendo a gente, historicamente. Né? Porque a gente ainda sofre todas essas violências, mas tem que estar sempre forte ou sempre pronta para cuidar de todo mundo, mas nunca para cuidar de si mesmas. Então, o autocuidado, para mim, também é uma tecnologia de sobrevivência. Sobretudo, num país que exige que eu seja o tempo todo ponta de lança. Então, no candomblé, por exemplo, quando a gente faz alguns rituais, a gente fica recolhido por dias. Né? Eu fiz um ritual no final do ano que eu fiquei 15 dias num quarto, deitada numa esteira de palha, sem falar com ninguém, a não ser com as pessoas de dentro do terreiro. Né? Então, quando a gente também não percebe que isso também é importante, a gente se coloca essa responsabilidade de ter que dar conta de tudo o tempo inteiro, e o quanto que isso vem adoecendo a gente enquanto militante. Então, o autocuidado, olhar para mim, olhar para a minha companheira, respeitar a minha companheira, tem feito parte também de pensar essas novas tecnologias. Agora, para terminar, né, que faltam 5 minutos, eu uso muito a internet como uma ferramenta para disseminar conteúdo. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica nesse sentido, de tecnologia, high-tech. Minhas amigas até brincam que eu sou uma influenciadora analógica, porque eu só sei usar o básico, assim. Só que eu acho importante escrever textos. Eu comecei a ganhar visibilidade no Brasil por conta da internet, porque no Brasil a mídia não é democrática, a gente tem monopólios de mídia, a gente acaba não tendo acesso a vários espaços, e eu comecei escrevendo em páginas, a gente criou grupos no Facebook com mulheres de vários lugares do Brasil, a gente trocava textos entre a gente, nesse grupo, e a gente começou a trocar textos, quem tinha acesso a texto colocava lá, a gente começava a fazer debate sobre isso. Eu comecei a escrever numa revista virtual, em que comecei a ganhar uma visibilidade ali. Era uma época que eu era bem pá, batia em todo mundo lá no Brasil, que falava, via alguma coisa, batia em todo mundo. Até uma hora que eu entendi que eu também não podia ser só reativa. Porque quando eu reajo, eu ainda estou reagindo, quem me oprime ainda está controlando aquilo que eu vou fazer. Então, não ser só uma militância reativa contribuiu muito para eu construir outras coisas. Então, eu parei de só reagir e comecei a escrever textos sobre temas que as pessoas tinham dúvidas. Sei lá, no Brasil se falava de racismo reverso. E aí eu escrevi um texto explicando por que aquilo não existe. É até um texto que é acreditar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios. Aí escrevi um sobre humor, porque no Brasil o racismo em relação ao humor é muito naturalizado, o racismo recreativo no Brasil. Então, aí, junto com outras companheiras, a gente começou a entender a importância de propor, de escrever e não só reagir. E, com isso, em 2016, eu pensei essa coleção, Feminismos Plurais, que é uma coleção didática, acessível. A gente já publicou 6 títulos dessa coleção, só com autores e autoras negras, mas eu só consegui publicar essa coleção porque eu tinha uma visibilidade na internet. Então, eu precisei primeiro ser visível para depois trazer as outras pessoas comigo. E eu lembro muito bem das pessoas que ficavam me xingando, dizendo que eu era
ativista de internet, que eu era diva de Facebook, essas coisas todas, sem entender que eu já tinha jogado a flecha há muito tempo. Sem entender, né, pegando um dizer de Exu, né, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. Então, e aí, quando as pessoas menos esperavam, a gente chegou com essa coleção, que é um grande sucesso no Brasil. O meu é o primeiro, que é Lugar de Fala. Lançamos o que é Encarceramento em Massa, isso foi escrito pela Juliana Borges. Lançamos o que é Empoderamento, que foi escrito pela Joyce Bert. O que é Racismo Estrutural, escrito por Silvia Almeida. O que é Interseccionalidade, escrito por Carla Cotirene, que é uma feminista negra incrível de Salvador, que pensou em interseccionalidade a partir das Iabás, das deusas africanas. Um jeito de pensar interseccionalidade. E também lançamos o que é Racismo Recreativo, que foi escrito pelo Adilson Moreira. E é uma coleção que está sendo lida por jovens de periferia, por senhoras em clubes de leitura, em vários lugares do Brasil. E, no final do ano passado, lançamos o selo Sueli Carneiro, que Sueli Carneiro é uma grande feminista negra brasileira, porque a coleção dialoga com meus contemporâneos, mas eu precisava dialogar com as minhas mais velhas, sobretudo aquelas que, ao longo da história, foram injustiçadas e não tiveram o reconhecimento merecido. Então, a gente lançou um livro da Sueli Carneiro no final do ano passado, Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida, que é uma coletânea de artigos que ela publicou ao longo da vida, e foi o primeiro livro dela. Ela vai fazer 70 anos. E agora, para 2019, a gente vai publicar outras mulheres mais velhas e estamos com o projeto de publicar mulheres ditas anônimas, né? As trabalhadoras, as pessoas que estão ali no front, sendo eu também filha de uma trabalhadora. Então, a internet possibilitou que a gente ganhasse essa visibilidade, porque a gente pensa esse espaço também com estratégia. Tá, é legal postar selfie, não tem nada contra isso, não. Cada um posta selfie, mas além de postar selfie, porque a gente pode postar selfie, e também divulgar o livro, né? Dá para fazer as duas coisas. Aprendi a linguagem das mais jovens, porque eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, ficava em casa ouvindo vinil da Billie Holiday, mas eu tive que aprender a linguagem. Eu sei conversar com uma menina de 16 anos. Nos nossos lançamentos tem meninas de 13 anos e senhora de 70, porque a linguagem é uma ferramenta importantíssima, a tecnologia fundamental quando a gente quebra a linguagem como poder e pensa a linguagem como uma forma de transformação social. Obrigada. Jamila, we call that going to church. I'm still on Ogun as a technological emissary. Okay. Two of the things that you both brought up, Andresa, this idea that Black is not flat, right? There's all these shades of Black. You talked about how even just doing work and becoming part of an NGO can start bringing different kinds of privilege, right? There's different kind of differences. We don't all come from the same place. We don't all have the same path, right? And this kind of Black multiplicity that you were talking about, Jamila, I think is really something that's been really alive for me, right? How do we work with that Black multiplicity? Because we talk about, state violence and all the stuff that's happening from outside of our community, right? From the police, from the government, from the housing system, but at the same time within our own communities. There's classism, there's colorism, there's misogyny, transphobia, heterosexism, there's ableism. In the States, sometimes it has to do with immigrant Black folks versus non-immigrant Black folks, right? Regional differences. And all of these dynamics show up when we're trying to get our work done, right? And so one thing that I'm wondering about, how do those kind of internal dynamics show up in your organizing work, and what are some strategies that you use to combat internalized oppression among Black people? Então, falar sobre... Não é... Oh, say the other question. Again? Yeah. Yeah, if you can ask the question. Because everybody needs to hear the... Again? Yeah, again. Okay.
I'll also say, I think we said this before, but there should be some cards. This should also be not just questions from me, but please ask questions in Portuguese or in English, write them down. And so if folks have questions, there's baskets so we can all be part of the conversation. My question was about difference within the Black community, right? So working not just about oppression that comes from outside of our community, but within our community. So sometimes when we're organizing to save our lives, some Black lives are treated as more important than others, right? So whether it's across class, rich versus poor, colorism, your skin color, right? Transphobia, whether people, they're assigned genders, their gender presentation can make people more or less sympathetic as victims, and also we may not even have the shared experiences to be able to gather together as Black folks. And so one of my questions was, what are the differences that show up in your work that make it they've been a struggle or an obstacle towards work, and what are the strategies that you've tried on or used or seen to bridge those gaps, if there are gaps? Então, é uma pergunta complexa, assim, né? A gente não vai conseguir... É mais pensar de uma maneira mais geral. Mas, de fato, quando a gente... É difícil ficar enumerando opressão, né? Dor. Porque dor e opressão é uma coisa que é muito subjetivo para a gente medir o que vai doer mais e o que vai doer menos. Mas eu acho que existem algumas opressões que a gente consegue botar dentro de escalas para maior enfrentamento quando elas são estruturais, né? Que é o caso do racismo, por exemplo. O racismo ele é uma opressão estrutural, né? Ele é estruturante dentro do, né, no contexto, enfim, falando do contexto do Brasil e aqui também, ele é estrutural. Só que mesmo dentro dessa opressão, né, que é estruturante como o racismo, vão existir níveis de outros sistemas de opressão a partir também de estruturas que são contra-hegemônicas, que é a relação da sexualidade, por exemplo, que é a relação da classe. Então, eu acho difícil quando a gente fecha o nosso olhar para uma opressão de uma maneira isolada, porque acho que as coisas não acontecem assim, elas são transpassadas, que é o que eu acho que é sempre importante falar. O termo da interseccionalidade, ele existe, não é justamente numa perspectiva para que a gente possa elencar, né? Mas como a gente entende que essas opressões elas se cruzam. E aí vão ter várias outras. Vai ter sexualidade, classe, gênero, raça. Essas opressões vão se cruzando. E é muito difícil, às vezes, trazer essa discussão para dentro do movimento negro, assim, de entender que essas opressões que passam... Porque, por exemplo, uma pessoa que é gay, ou uma mulher lésbica, e é negra, e é pobre, ela vai ter uma experiência de ser lésbica, negra, pobre, morar na favela. São muitos atravessamentos assim, de opressão que eu, por exemplo, sendo heterossexual, estando numa relação heterossexual, não vou ser atingida. Então, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais aguçando a nossa sensibilidade para entender a dor do outro. Né? Entender a dor do outro e permitir que esses espaços de fala sobre essa dor sejam ampliados. Né? Eu acho que esse é um grande desafio, porque a impressão que dá é que parece que a gente ficou sempre há tanto tempo querendo gritar pela nossa dor, pelo aquilo que a gente oprime, e que quando a gente consegue uma brecha, um espaço, a gente quer pegar aquilo para falar só da nossa dor, só daquilo que importa para mim naquele momento. Mas eu acho que, pelo contrário, essa experiência da dor tem que servir para deixar a gente, inclusive, atento a todos esses outros processos, mas lembrando sempre que é baseando nas opressões que são estruturantes. Né? Nunca vai ter o mesmo peso você ofender ou chamar o que é dito como bullying com alguém que é branco, ou você fazer uma piada de péssimo gosto com alguém que é negro. Isso não tem comparação. Então, acho que às vezes as pessoas se perdem nesse discurso. E as estratégias têm sido essas. Acho que tem sido conversar. A Djamila trouxe muito bem um contexto histórico que é peculiar do Brasil e de como essas opressões surgem, né, e emergem naquele espaço. E eu acho que um dos caminhos e estratégias é falar de onde a gente vem e, enfim, do que se forma e por que é uma opressão eu ser, por exemplo, mulher negra favelada. Por que isso é uma opressão?
né? É como a gente vai criando consciência desse nosso lugar no mundo. Então, conversar, falar sobre isso e ter uma escuta empática e aberta, eu acho que é muito importante, porque o que vai de fato fazer a gente avançar enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto mundo, é a maneira como a gente se relaciona com o outro e como a gente se junta para ir adiante em termos desse bem comum, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu gosto da pergunta porque eu lembro muito de Audre Lorde, né? Da gente matar a parte do opressor dentro de nós. E isso é importante a gente refletir isso dentro da nossa comunidade negra. Porque, de fato, ser oprimido não significa que a pessoa também não possa legitimar a opressão. E, às vezes, quando a gente fala disso, se torna um grande problema. Então, eu, como feminista negra, eu sou muito atacada, às vezes, por homens negros, que não são feministas ou são antifeministas, e que falam coisas absurdas na internet, de que nós odiamos os homens negros, quando a gente está dizendo que não pode legitimar machismo com as mulheres negras, quando, na verdade, a gente só está falando, olha, a gente precisa refletir sobre isso, e acaba não, mas o homem negro já é oprimido, mas ninguém está negando que o homem negro é oprimido. O que a gente está dizendo é que vocês também não podem legitimar a opressão com as mulheres negras. E aí se torna um grande campo de batalha, infelizmente, porque tratam como briga algo que deveria ser imprescindível para quem quer mudar a sociedade, de fato. Então, mesma coisa a questão da homofobia, muito grande, homens negros, gays, às vezes dentro do próprio movimento, como eles se sentem, tanto que eles têm uma proximidade, pelo menos no Brasil, muito com as feministas negras. A questão das pessoas trans no Brasil, no país que mais mata travestis e transexuais no Brasil, porque o que não pode virar é disputa de opressão, porque todos nós somos oprimidos. Mas, a depender das opressões que a gente combina, a gente acaba ficando num lugar maior de vulnerabilidade. O reconhecimento disso é importante. No Brasil, mulheres negras estão morrendo sistematicamente vítimas de violência doméstica. E se a gente não discutir isso dentro da nossa comunidade, significa que a gente está alimentando a estrutura branca. Então, e aí se torna um problema falar disso, quando, na verdade, a gente deveria estar falando disso. E isso não é ser contra o homem negro. É os que mais me deixa, assim, às vezes, possessa. Como assim a gente é contra o homem negro? Nós estamos parindo homens negros, eu sou filha de homens negros, eu tenho sobrinhos negros. É a questão de dizer para eles o seguinte, olha, você tem poder, sim, para oprimir uma mulher negra e você tem que refletir sobre isso. Né? Sobretudo num país em que aumentou em 55% o assassinato de mulheres negras. A gente precisa discutir isso dentro da nossa comunidade. Então, é uma pergunta que... O primeiro texto que eu escrevi por Blogueiras Negras, que foi um blog muito importante lá no Brasil, eu falo disso, até que ponto você alimenta o poder que você diz combater. Essa pergunta precisa ser feita por todo mundo que se diz ativista. Por pessoas, o movimento LGBT, por exemplo, no Brasil, que é um movimento pautado no homem gay branco, e que não discute as questões das mulheres lésbicas, não discute interseccionalidade, no movimento das feministas brancas, que se dizem feministas, mas estão reproduzindo racismo. E, para mim, não existe feminista que não seja antirracista. Então, se essa pessoa não é antirracista, ela não é feminista. Então, e, às vezes, dentro da nossa comunidade, a gente fica tratando desses temas com muito dedo, quando, na verdade, a gente deveria estar falando sobre isso, quando a gente está pautando, de fato, a transformação. Num país que oprime a população LGBT da maneira que oprime no Brasil. Então, eu gosto muito do que a Audre Lorde fala, né? A questão LGBT deveria ser uma questão negra, porque existem LGBTs negros e assim por diante. Mas o grande problema é que sempre eu vou pensar naquilo que me atinge, mas eu vou continuar reproduzindo opressões contra os grupos. E isso não é transformação, isso é só reproduzir lógicas de opressão que não vão transformar a sociedade. Então, por isso que na coleção a gente vai falar de transfeminismo, que em 2019 tem alguns títulos que a gente vai lançar, o que é colorismo, o que é transfeminismo, e sempre transfeminismo vai ser escrito por uma travesti negra no Brasil, o que é colorismo. Então, a gente também tem
temas com a população indígena, a gente vai falar de feminismo comunitário, e sempre esses sujeitos escrevendo sobre isso. Porque a gente pensa que, de fato, se a gente está pensando como feministas negras, um novo marco civilizatório tem que incluir todo mundo, todas essas demandas, né? Enquanto a gente continuar lutando contra uma opressão, mas reforçando outra, a gente está alimentando a mesmíssima estrutura. E esse debate precisa ser feito, né? Num país como o Brasil, que tem números alarmantes de violência em relação à população LGBT, às mulheres negras e à população trans. A comunidade negra precisa fazer esse debate sem dedos, né? Sem medo de fazer esse debate. Mas eu entendo que ainda é um longo caminho pela frente. Nós, feministas negras, eu brinco que a gente apanha de todo lado. A gente apanha das feministas brancas, dos homens brancos, dos homens... A gente apanha de todo mundo, porque a gente está dizendo, olha, se você está alimentando opressão, talvez você deveria repensar o seu ativismo. Yeah, thank you for that question. I don't want to repeat anything that you all have explained beautifully. Yeah, so I guess to speak a little bit about the particular lens that my organization, BYP 100, uses to kind of approach that question, we call it a Black queer feminist lens. And for us, that basically means thinking about whoever is within Blackness, at the margins, whoever is being most left out of our narrative around how anti-Blackness works and who it's impacting. Whoever's being most left out of that, whoever's most at the margins, is who we want to put at the center when we're thinking about solutions, when we're thinking about who needs to be at the table in our organizing, whether that's poor Black folks, incarcerated Black folks, Black sex workers, Black queer and trans people, and so on. So yeah, it's important for me too that the Black queer feminist lens, right? There's a lot of different titles in there, and I could go on and on about, saying a long list of different identity groups or kind of forms of marginalization that we see as trying to get at in terms of who's considered queer within the context of Blackness. But I think, for us, it's really about understanding people's relationship to power, right? And Blackness is a primary way that shapes our relationships to power, to identity, to citizenship for Black folks who have citizenship and who don't here, and to access to all of these different things. But there are all of these other things. And so to say, a Black queer woman, that's one particular experience of being Black and of being queered or at the margins, right? And those are folks we want to bring at the center. Another way we can understand how a Black single mother or a Black working class woman is also queered by society regardless of sexuality. So just kind of explaining the Black queer feminist lens of being a way of understanding how we relate to power structures, how we relate to kind of access. Putting that in terms of, I think part of your question was too, how do you combat when these things show up, and how do we embody strategies where we're not just talking about, oh, we want to put the margins at the center, and we're talking about Black, queer, and trans people, we're talking about class. I think for us that looks like not compromising in fighting for things that are maybe easier to win right now, but are going to have an impact on fewer people's lives. So if we're talking about, struggles for decriminalization in different areas, right? We're not just going to tackle the issue of decriminalization around marijuana. We're also going to talk about decriminalizing sex work. And we know that that's going to be a harder fight to win, but if we start there, we're kind of embracing a strategy that is including more people from the beginning and not saying later on, well, oh, now that we've won some freedoms or some rights for like potentially a more, respectable or palatable set of Black people, then we can address, the Black folks who are seen as even less human.
So yeah, I guess that's kind of how I would put it in terms of like organizing strategy and like what our political priorities are. And yeah, I think that it is a like new innovation of, or not new. We're building on a legacy for sure, but it's something we experiment with. What does it mean to actually actively reject respectability, reject hierarchies within blackness, and to say that even those of us who may be afforded particular privileges within blackness, whether that's via class or like skin tone or what have you, we're not going to take those things as a way of saying, okay, well, I'm like a more respectable version of blackness, and therefore going to use that in a strategic way, which is something that black movements have taken up in the past as a strategy for proving the kind of humanity and deservingness of black people. But we say that kind of reject the idea of painting a picture of ideal black victims, right? When we talk about folks who are killed by the police or experience these different forms of violence, oftentimes the media or just different people, they want to focus on the person who didn't have a criminal background or who could be painted as the most kind of innocent and who would be the most palatable victim. But we understand that the idea in the first place of this like perfect victim or undeserving victim, that idea is rooted in anti-blackness in the first place. And if we're kind of playing into that, we are not necessarily getting at the root, which is to say that this idea that there's some undeserving victim is created in relation to the idea that there are some black people who are deserving of death at the hands of the state, who are deserving of violence. And so, in our strategies, in the stories that we lift up, in the cases that we sort of organize around, and in the specific policies and parts of this system that we try to dismantle, we try to get away from just focusing on the sort of easier to swallow or more palatable cases or, whatever, policy positions or what have you, but to say that regardless of all of these, other reasons that people give that are supposedly not about a person's blackness, for why they may, not be an ideal victim or, maybe deserving of incarceration or violence or death. We say, no, actually, whatever a person has done, whatever education level, whatever a person's sexuality, whatever a person's class, however they dress, like black people do not deserve death and violence at the hands of the state, period, because we're human. And to qualify that in any way is to give some legitimacy to this kind of system of valuing black people that is entirely rooted in anti-blackness. And so, what you're talking about reminds me of, I think this also has a gendered dynamic, right? Because a lot of us know the names of like Mike Brown and Laquan McDonald, whose lives were stolen by the police. But when it came to organize around Corrine Gaines, and so for folks who may not be familiar, this is a black mother whose house is being raided by the police, and she armed herself to protect her son, right? To protect, people like to think about black manhood. She was protecting her son with a shotgun, and the police came in and they killed her in front of her child. Right? But she was not necessarily lifted up in the same way because she was armed, right? They couldn't say, oh, another unarmed black person. So I think what you're talking about is really important because it shows up in gendered ways that aren't always going by the scripts that they tell us, right? About who's doing the defending and who's gonna be on the front lines. I think what you're saying also about the state is so important. So we're thinking this whole week, this whole several days about state violence, right? And we're in this panel to think about our futures. And so I guess I'm thinking, what in the free black future, right? In black liberation, what is the role of the state? Do we transform the nation states that we have now? What is our vision for a world in which we govern ourselves? And so I'm thinking like as capaciously as possible, again, not just what's winnable now, right? Sometimes we frame this as thinking about reparations when many of us know that authentic reparations for indigenous and black people
would decapacitate the state as we know it, right? It cannot, the state as we know it does not have the capacity to pay us what they owe us and stay standing, right? Listen, you're gonna run me my money till there is no money to run me, right? And so given that, how in your work and in your vision, where are we going, right? And there's gonna be compromises, and so how do we govern ourselves? How do we move forward? Like, how do we imagine the state in relation to Black self-determination? Só pergunta, né? Que para responder seria, né? É muito complexo. Mas assim, tem uma frase que eu li recentemente na rede, na internet, né? Um meme, que acho que foi até a Érica Malunguinho que postou, que ela botou assim: o Brasil deveria agradecer que os negros estão lutando por igualdade, não fazendo vingança. Né? Porque se fosse vingança... Enfim, então, partindo desse princípio, eu acho que a gente está numa luta... Nossa, é muito difícil assim, de falar isso, porque a gente está numa luta ainda por igualdade de humanização, assim, sabe? É muito doido quando a gente tem que pensar, por exemplo, e aí eu tenho que trazer mais uma vez assim, o meu contexto. Eu tô há 20, hoje é dia 22, eu estou há 22 dias aqui nos Estados Unidos. Eu vim para além daqui do evento, vim fazer umas outras coisas e também férias. E eu estava conversando, eu estou há 22 dias sem ouvir tiro. E parece, assim, mas é verdade, eu escuto tiro todos os dias. É verdade. Não é nem para causar comoção, nada, é verdade. Eu escuto tiro todos os dias. E pensar numa construção de um Estado, numa transformação de Estado, a partir de um lugar de tamanha desumanização, é extremamente difícil. O Henrique, hoje de manhã, estava falando sobre o Boletim, que é a organização que a gente trabalha, fez de violência, né, no ano de 2017, 2018, e os resultados são absurdos. Foram 45 dias em que as escolas do Complexo da Maré tiveram que ficar fechadas. É mais de um mês. Se você bota isso a longo prazo, sei lá, durante alguns anos, é um ano escolar inteiro que uma criança perde. Você perde um ano escolar. Né? Então, transformação de Estado, de mudança de mundo, que é o meu desejo. Eu tenho uma filha de 4 anos, que é negra. É o meu desejo de mudança de mundo para ela, mas, às vezes, sendo muito sincera aqui, diante de todos vocês, é muito difícil para mim pensar, sabe? Para mim imaginar, diante da vida mesmo, da lida, né? Do cotidiano. É muito difícil a gente vislumbrar um pouco dessas coisas. Então, o que eu continuo, insisto, falando, é que a gente minimamente, se articulando em rede, falando, conversando, se organizando, fazendo contatos, ouvindo, isso vai transformando na base para que a gente possa, enfim, tentar diminuir, ressarcir impossível, mas diminuir as desigualdades para as próximas gerações. Eu acredito nisso. Eu acredito e espero muito que a Alice, né, que a minha filha, tenha uma vida melhor do que a que eu tive, que, enfim, toda a geração que vem à frente também. Eu acredito nisso, é muito meu desejo. Porque eu já vi uma melhora até, inclusive, né, para a minha vida. Mas pensar numa transformação de mundo assim, de uma forma mais utópica, genérica, eu não consigo fazer isso. Assim. Eu acho triste quando eu penso nisso. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Então, eu acho que é isso. A gente ainda tem muito trabalho a fazer. E a gente conta muito, porque, igual aquilo, a gente conta muito com o povo negro, que precisa, né, resistir e criar estratégias de sobrevivência. Mas, assim, a gente conta muito também com a população branca nessa luta antirracista, de estar junto e ver o que pode fazer. Né, e o que esse pode fazer não é passar a mão na cabeça, fazer carinho, é sair dos espaços mesmo, dar espaço para a gente ocupar, é ceder lugar, é sair do lugar para que outras pessoas possam ocupar. E, então, isso é prático, é na prática mesmo. Então, acho que é um pouco assim que eu acredito.
É uma pergunta difícil, sobretudo no momento que a gente vive no Brasil hoje. Por exemplo, está em votação agora a reforma da Previdência no Brasil. Então, significa que as pessoas pobres, negras no Brasil, vão trabalhar até morrer sem conseguir se aposentar. Isso está agora em voga. A gente está passando por um processo, né, nesse governo Bolsonaro, de retirada de direitos, que vai precarizar a vida da população durante muitas gerações, né, desde a reforma trabalhista, que retira vários direitos trabalhistas, enfim. O neoliberalismo, né, essa política neoliberal no Brasil, e vão se privatizar cada vez mais as estatais, muitas das que já foram privatizadas a preço de banana. A gente acabou de ter um um crime ambiental horrível em Minas Gerais, de uma empresa que foi privatizada e que, sendo que os responsáveis até hoje sequer acontece nada, várias pessoas morreram, vários rios contaminados, o meio ambiente contaminado. E a gente vive hoje no Brasil um momento muito, muito difícil. Dentro desse espectro, não tem como eu esperar muito do Estado no Brasil. A gente nunca pôde esperar muito, mas nesses últimos tempos as coisas estão cada vez mais difíceis. O que dá um pouco de esperança tem várias companheiras negras hoje que se elegeram em alguns cargos no Brasil, legislativo, deputadas negras. Nunca se teve tantas deputadas negras no Brasil como hoje. Isso, apesar de, quando você olha no todo, ainda é muito pouco, mas quando você olha historicamente, é algo a se olhar com atenção. Tanto deputadas estaduais no Rio de Janeiro, no estado da Marielle Franco, do partido de Marielle Franco, né, a vereadora que foi assassinada brutalmente, dia 14 de março, vai fazer 1 ano, desde deputadas federais. Então, assim, eu apoio muito as companheiras que vão fazer essa luta institucional. Eu acho que é importante, apesar de eu não querer estar dentro desse espaço, porque eu prefiro fazer política de outras formas, várias formas de se fazer política, e não há nenhum jeito, não tem como a gente mudar sem, de fato, essa nossa organização popular mesmo. Daqui a alguns anos, a gente vai ver cada vez mais a vida das pessoas precarizadas. Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua no Brasil. No estado de São Paulo, ganhou um governador tão ruim quanto um Bolsonaro presidente. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, a gente sabe que a gente vai enfrentar nos próximos anos uma realidade muito dura. Sobretudo num país em que a gente ainda tem, as pessoas têm muita dificuldade e, às vezes, enxergar o que está acontecendo por conta de toda essa alienação que foi imposta, da gente ter uma educação alienante. Então, a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro foram homens brancos da classe alta. Mas você teve, as pessoas falam, mas muitas pessoas pobres, negras, votaram no Bolsonaro. Votaram, muitas. Muitas votaram. Mas por quê? Porque as pessoas também esquecem que nós somos atravessadas por várias identidades. Às vezes ele pode ser um homem pobre, mas ele é homofóbico, então ele se identifica com o discurso do Bolsonaro. Às vezes é uma mulher pobre, mas ela é evangélica, então ela se identifica com o discurso do Bolsonaro, porque na igreja dela, e no Brasil é bom dizer o quanto que tem um avanço das igrejas neopentecostais no Brasil, sobretudo nas periferias do Brasil. A religião negra no Brasil não é o candomblé, é a religião evangélica, e o quanto que isso tem influenciado e decidido politicamente. Então, às vezes, a gente fica muito surpreso, mas, na ausência do Estado, está lá a igreja fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. No Rio de Janeiro, o prefeito é de uma igreja enorme, é bispo de uma igreja, que é uma igreja enorme. Então, as pessoas elas são atravessadas por várias identidades. Se a gente não conseguir pegar isso, né, e muitas vezes a militância peca nisso, porque é evangélica, não vou conversar. Não, a gente não vai falar com eles, porque quando essas mulheres são pobres, muitas delas, e por isso que eu tenho conversado muito com as feministas cristãs. Aí o movimento feminista no Brasil, feminista cristã, como assim? Mas é essa mulher que está lá na igreja conversando e falando para aquela mulher, olha, não basta só orar, não, seu marido vai continuar te batendo. E isso está acontecendo no Brasil. E a gente, às vezes, tem aquele olhar de afastar e não entender que, se a gente não conversar com essas pessoas, como é que a gente vai conseguir transformar? Então, hoje,
tenho feito um trabalho com essas feministas cristãs no Brasil e falo do meu lugar de quem era, ai, feminismo cristão, que horror. Eu confesso que eu já fui essa pessoa. E aí chegou um dado momento, eu falei, cara, deixa eu conversar, vou entender o que é isso. A maioria dessas mulheres são negras e pobres que estão nessas igrejas. Se a gente não conversar com essas pessoas, como é que a gente vai transformar? Então, eu acho que é também, enfim, a gente refletir sobre isso, continuar nos organizando, porque, de fato, vão ser muitos retrocessos que a gente vai enfrentar daqui a alguns durante esses anos no Brasil. You love hard questions. So the first thing that just kind of comes to mind when thinking about the future of the nation state in the context of Black liberation is actually trying to understand what are nation states. Not sure I'm 100% clear. No, but if we think about the construction of nation states as a political formation, and then connecting that to the idea of citizenship, which this isn't going to be like some perfect definition, but whatever, which is, you know, a like valuation and category of people who can expect certain rights from the nation state, and who have some claim to belonging, right? In this country, that was created as a category specifically for property-owning white men at a time when my ancestors were property. And yeah, so that's how we understand citizenship and the building of nation state. And I think that category of belonging and access to certain rights has always been constructed in opposition to there being populations of people who didn't have access to those rights, or who couldn't claim that sense of belonging. So even over time, as like who has access to citizenship and recognition in different ways by the nation state, I think that's important to consider as we think about how you know, places are broken up and how we understand these different kind of formations of where politics happen. Yeah, so in my like liberated Black future version, we have new ways of understanding belonging. We have, you know, an idea of rights and humanity that isn't kind of determined by some power structure, but is inherent in people being human. And if we think about like citizenship for Black people in this country, we have it now, sure, but there's plenty of ways in which the rights that are supposedly afforded to citizens, right, are taken away from Black people, regardless of folks' citizenship status. You have huge numbers of Black people who are disenfranchised from being able to vote. You know, most Black people in this country can't expect the right to due process in any type of trial, to the rights that we're supposed to be afforded by, you know, police and by the state in all of these different ways. So I think that's kind of like how I understand the role of the state, and then also the role of citizenship and the limits of thinking about both citizenship and rights as determined by the state as a means for liberation. So yeah, in my like whatever Black utopia future, we don't have borders in the same way. We don't have power structures that are determining who can be in one place or not, and definitely not that shaping who has rights to just basic, human dignity. Ashe. Fatima, where are we at? Do we have two questions? One? We're closing. We're closing. So in closing, there's a lot of questions here. A lot of folks have questions about how to support this work, right? So how to support this work financially,
right? How to support it logistically, and how to work across borders in that way. And I'll just start in terms of at BYP 100, there's different ways to support politically, but we just started this thing called the Black Brilliance Network, and it's a pedagogical space for Black educators and scholars to both bring some coins, right? Some of us have research budgets, some of us have, other access to coin. And so it's a fundraiser for BYP 100 to go into general operating expenses, stuff that doesn't have to get reported on, right? And in exchange, we're creating a pedagogical laboratory. So if you work in Black studies, if you work with Black people, we're gonna think through how do we apply these things in our classrooms, in predominantly white institutions and HBCUs, right? In theory courses, in methods. And so if you wanna know more about that, come holler at me. Yes, so definitely, like Savannah said, the Black Brilliance Network for folks in the room who are scholars in different ways. But yeah, feel free to holler at me. If you're Black, we have something called squad membership. We also have national membership of ways of getting directly involved in the work. And then yeah, I'm also happy to plug folks into getting involved in and being a part of our supporter base. But yeah, folks can talk to me, give me your email, and I'll hook you up. BYP100.org/donate is another resource. Follow us on social media. We're all over. Não, a gente está aqui para conversar, a gente passa a contar. Não, porque é importante dizer que esse trabalho, por exemplo, que a gente faz a coleção, a gente não tem apoio nenhum financeiro, a gente faz na raça, e a gente publicou 7 autores negros num ano. Então, assim, isso exige. Então, a gente tira dinheiro do bolso, a gente se mata de trabalhar. Então, quem quiser, de fato, contribuir, e outra questão que poderiam também contribuir é ajudar a gente na divulgação, em traduções. Meu livro está sendo traduzido agora para o francês. A gente também, quem quiser apoiar a gente nisso também, a gente tem vários títulos publicados, que é importante. Quanto que é difícil para a gente, autora brasileira, ser traduzida. A gente sempre lê o que vocês produzem daqui, mas aqui ainda não tem esse fluxo. Então, é importante também pensar nisso, quando a gente está pensando em feminismo negro, conhecer o que as intelectuais negras brasileiras estão produzindo historicamente e a gente, de fato, poder trabalhar em rede. Então, estou aqui à disposição. E eu também falo o mesmo, assim, bem parecido com o que a Djamila falou. A gente faz um trabalho que não tem financiamento. O Mulheres ao Vento, por exemplo, não tem financiamento nenhum. Enfim. E é difícil, né? Mesmo assim, a gente produziu, a gente tem 3 espetáculos, né? Um espetáculo de 50 minutos, com mulheres que, pela primeira vez, estiveram com essa experiência cênica, né? De estar com o corpo em cena. Então, é incrível, assim, a gente faz. E não tem. E, inclusive, uma das primeiras medidas do governo atual foi extinguir o Ministério da Cultura, né? Então, o Brasil não tem mais Ministério da Cultura. Então, assim, é muito difícil. O pouco de dinheiro que talvez pudesse ter vai ficar cada vez mais difícil. E é muito importante para a gente contar com parcerias, organizações internacionais nesse momento, enquanto ainda é possível, porque é uma coisa que ainda dá medo, a gente não sabe, né? Em relação à própria a relação mesmo de financiamento internacional, como isso vai se dar diante desse governo atual. Mas e as organizações assim no Brasil são muito brancas, né? Então, até ter esse olhar também atento de financiar e de estar com projetos negros assim, é uma disputa, é muita disputa. A Camila falou da experiência dela como diretora, diretora de cinema, então é muito difícil. Então, assim, a gente precisa estar em rede, a gente precisa estar junto. Essa questão que eu falei da luta antirracista é ceder espaço, é abrir mão de privilégio e trazer junto quem está, né, também com toda a legitimidade, fazendo e construindo. E aí eu queria, só para fechar a fala, atentar para uma das primeiras perguntas que foi respondida aqui sobre as rusgas, né, que a gente tem dentro do próprio movimento. E aí eu queria trazer a Sueli, né, que ela fala do feminismo negro, que o feminismo negro ele é uma grande chave de virada, porque ele trouxe o debate racial para dentro do feminismo branco e levou o debate de gênero, ou pretende levar cada vez mais o debate de gênero para dentro do movimento negro. Então, é uma coisa que a gente precisa estar o tempo todo fazendo e, enfim, se abrir para pensar dessa forma.
Aí chegaram os negros, com toda a sua cultura, toda a sua tradição, toda a sua religião. Nunca pense em desistir do que se quer. Os inimigos estão testando a nossa fé. Olhos atentos pra saber como é que é. P-A-N-I-J-E. Nunca pense em desistir do que se quer. Os inimigos estão testando a nossa fé. Olhos atentos pra saber como é que é. P-A-N-I-J-E. O que nos une é muito mais do que ideais. É o desejo de louvar os ancestrais, com a ambição do meu povo e nossos orixás, com versos marginais, querendo sempre mais, para destruir aquele que insiste em nos deter, para descobrir todas as formas de sobreviver. Cabelo trançado em